Hoje a gente vai falar da introdução ao de uma introdução ao PyTorch. Vou ver que algumas coisas são fáceis de entender. Na verdade, eu achei ele bastante fácil de entender e ele permite que você construa com facilidade redes complexas, né, com várias camadas, deep learning, mas também redes simples. Então a gente vai seguir por esse caminho e vai falar bem pouquinho sobre as alternativas. Então, o que é o PyTorch, né? Então, eles mesmos dizem, é um arcabouço, né, de linguagem de máquina open source, que permite que você rapidamente faça pesquisa, né, faça investigações e também faça lançamento em produção. Ok? Ele tem uma biblioteca enorme de operação de tensores, né? Tensores são uma generalização da ideia de número, vetor, matriz n-dimensional. Né? Essas funções são similares ao MATLAB e ao NumPy, e eles têm uma característica, né, que diferencia eles do NumPy, é que eles podem mover as coisas para GPU, né? e provavelmente também para TPU. Eu não consegui fazer um teste ainda com TPU. Então tem mais de 150 funções inspiradas nas funções de MATLAB e NumPy. E tem funções específicas, classes específicas, na verdade, de aprendizado de máquina. E ele é inspirado no Torch, que foi escrito em Lua, mas é totalmente reescrito. E está sendo cada vez mais otimizado, né, escrito em C++, com uma camada de Python em volta. Então, o que é um tensor? O tensor é um objeto algébrico que descreve uma relação multilinear entre dois conjuntos de objetos algébricos. Faz uma transformada, né? E generaliza a ideia de escalar, vetor e matriz, inclusive com n dimensões. Tá? Então, basicamente, é um objeto matemático n-dimensional que a gente está fazendo conta. Né? A gente está fazendo conta há muito tempo com esses vetores, com essas matrizes, né? E agora a gente vai ter tensores de vários tamanhos. Okay? Esses tensores vão ser usados para fazer o quê? Bom, primeiro a gente tem que lembrar como é o nosso aprendizado de máquina. Né? Nosso aprendizado de máquina ele vem com um conjunto de dados. Né? Esse conjunto de dados tem as observações e no caso da classificação, os rótulos. Ele fala os alvos, quer dizer, o que nós temos que descobrir em relação às observações. É feito um modelo a partir desses dados. Esse modelo gera predições. Essas predições você descobre a perda, que é a diferença para os alvos, né? E a partir disso você pode atualizar os parâmetros do modelo. Então a gente vai ver que o PyTorch oferece para a gente todas essas funções com uma característica bem interessante. Né? E o que a gente vai fazer na prática é construir uma linguagem em Python, né? Grafos computacionais que ele vai reconstruir de uma maneira bem específica, né? Com nós simples. Né? Então, o grafo computacional que ele vai construir, por exemplo, se eu tenho y igual a wx mais b, né? Então ele vai fazer y é a soma de duas coisas. Uma coisa é z, que é uma expressão, a outra coisa é b, que eu tenho, né? E o z é um produto de w e x que eu tenho. Né? Esse grafo computacional, ou seja, essa representação em forma de grafo dessa expressão, vai permitir que o PyTorch faça uma diferenciação automática seguindo ele ao contrário. Ok? E esse que é uma das grandes vantagens. Então a ideia é que você vai construir esse grafo. Na verdade, você construi esse grafo dinamicamente e não realmente constrói o grafo, né? Você vai só alinhando funções. Essas funções ele vai usar depois para construir o grafo. Você executa o passo à frente. Né? Na verdade, aqui a gente quer aprender W, né? Para uma regressão linear, que a gente gostaria de aprender W. Né? Então a gente executa o passo à frente.
Calcula o erro, que a gente chama de perda, e executa um prazo para trás, né, calculando os gradientes, certo? Então vai associar um gradiente, na verdade, apenas a essa variável aqui, no nosso caso, né, vai associar um gradiente, e depois a gente vai, com o otimizador, atualizar o valor dos pesos. Ok? Na prática, e agora começa a primeira coisa importante, né? Tudo que a gente vai trabalhar são tensores numéricos. Ué, mas a gente não está trabalhando com texto? Significa que a gente vai ter que ter um passo de codificação, certo? Então, primeira regra, o primeiro passo que a gente vai fazer é pegar o texto e transformar em uma codificação, né? A gente vai ver algumas bem básicas, né? Mas vocês já estão acostumados, a gente já falou de algumas, né? Como o Word2Vec, né? Já falou de TF-DF, já falou de booleana, que ele chama de outra coisa, mas é a booleana, então a gente vai ver isso. Então essas observações são colocadas, não precisam ser textuais, né? Podem ser modelos numéricos, mas a gente está olhando aqui no caso textuais, no nosso caso especificamente. Ou, né, no nosso caso, a gente já trabalhou com essas notações, ficou faltando aí a equação da otimização, né, mas o que a gente quer é pegar um conjunto de pares, né, de vetores de atributo, e no nosso caso a gente pode pensar em uma variável de saída, né, a gente vai ter n objetos desse tipo, tá? A partir disso a gente vai calcular um modelo que contém pesos. A gente vai passar a chamar isso dos parâmetros do modelo. E a gente vai calcular a diferença dos valores calculados no modelo para os valores que a gente devia receber como saída, né? Por que a gente escolheu o PyTorch? Né? Por que eu escolhi o PyTorch para a aula, mas na verdade a gente também escolheu para um projeto, essa coisa está evoluindo ao mesmo tempo, né? Eu comecei, por exemplo, tentando instalar o TensorFlow, né? Consegui instalar, mas deu muito trabalho, né? E aí mudou a instalação, queria rodar em outra máquina, mudou alguns parâmetros, né, que dá a instalação. Começou a ficar meio estranho para mim, né? E daí eu tentei o PyTorch e isso começou a funcionar melhor. Então talvez tenha uma questão de sorte aí também. Na verdade, a gente está no nível mais baixo, a gente é comparado com o TensorFlow, mas tem uma coisa, geralmente quem usa o TensorFlow também usa o Keras, que basicamente parece ser mais fácil de usar, mas não é tão mais fácil assim, na verdade, pelos exemplos que você vê, né? E parece que o PyTorch é mais fácil de fazer funcionar e é mais fácil de debugar também, porque ele não é tão declarativo quanto o Keras, tá? Isso aí, minha opinião, né? Aí outros autores, eu li, né, que o PyTorch tem mais apoio da comunidade, que o código do Keras é mais reusável, né, tem mais tutoriais, mas que é mais fácil debugar no PyTorch, e que o Keras é mais lento, porque ele na verdade é uma camada ainda acima do TensorFlow, né? E o TensorFlow e o PyTorch são equivalentes. No Moodle eu deixei alguns livros de PyTorch, sendo que a maioria do material que eu vou falar eu tirei desse livro aqui, tá? Bem legalzinho, exemplos, fácil de entender, né? E, assim, chamando a atenção uma coisa, né? Se vocês estiverem trabalhando, tiverem interesse em olhar o PyTorch e acharem a declaração de variables, né, uma classe variables, isso foi deprecado. Então, alguns exemplos na rede que você pode procurar, tem essa classe variables, aí não deve ser mais usada porque está deprecada. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha rápida, né? Porque a ideia, mais ou menos, do PyTorch é que tudo seja operações de tensores. Tá? E você vai ter alguns tensores de entrada, alguns tensores de saída, alguns tensores que são
parâmetros. Então vamos ver como ele funciona aí com operação de tensores, né? Os exemplos de código, né? Primeiro, para fazer funcionar, você tem que instalar o PyTorch. Eu instalei várias coisas, eu instalei o Torch Vision, o TensorBoard, né? Então a gente tem várias coisas para instalar aí, mas no mínimo você pode instalar o PyTorch e o Torch Vision, né? E para criar tensor, a gente usa uma notação um pouco parecida com a do NumPy, né? Então aqui eu tenho vários programinhas que criam tensores, ok? Aí eu estou dizendo a quantidade de dimensões que o tensor tem, né? E a gente pode olhar esses tensores sendo criados aqui, né? Tem o interpretador Python aqui, né? E eu posso chegar lá, né? Eu já dei import torch, mas vou dar de novo, para vocês virem. E aqui eu posso falar torch.range 3,3, torch.range 3,3. Opa, agora eu tenho que voltar lá, eu quero B, ok, B. Se perguntar quem é A e quem é B, eu vou ter aqui. Opa, onde deu o A ficou. Aqui, né? O Randiane errando o normal, né? Não está certo, né? A gente também pode criar, como pode no NumPy, né? Criar matrizes de um e de zeros, né? Então, vou botar aqui ons. Vou botar sempre 3,3. Ah, não, vou botar um 2,3 para a gente poder ver que mudou o resultado. Vou botar aqui um 2,3. E eu vou botar aqui torch ones vezes 5, ok? Que eu tenho C, eu tenho D, e aí a gente já vê uma operação que é operar com escalares, né? E a gente pode operar com matrizes menores também, que ele faz uma coisa que é a mesma que o NumPy faz, que é o broadcast. Quer dizer, ele vai fazendo a operação da matriz em várias matrizes pequenas. Eu vou tentar fazer um broadcast aqui, né? Eu vou criar um tensor E aqui. Acho que eu consigo aumentar. Opa, não. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a letra. Deixa eu pegar aqui outra coisa. Aqui, deixa eu pegar aqui. Aqui eu consigo aumentar fácil. Eu detesto isso aqui, mas vamos lá. Torch. E aqui eu posso fazer A igual torch, pontos, pontos. 4,4 vezes 7. B igual torch.ons 2,2 vezes 3. Né? A, B. Aparentemente eu posso fazer C igual a A mais B e dá errado. E eu tenho que fazer aqui uma. Tinha que fazer um broadcast aqui, mas ele não fez automático. Ok, vamos em frente. 1, 2, 3, 4. E você pode transformar várias coisas, né? Ah, eu vou criar essa funçãozinha aqui, que essa funçãozinha é boa pra gente. Estava lá naquele código, mas a coisa não consegue crescer. Então eu vou criar aqui depth describe, type, size, shape, size, values. Describe.
Estou só fazendo aqui esse pedacinho que eu tive que mudar. Faz o tamanho da letra lá. Ok, voltamos aqui, né? A gente pode rodar essa função. Opa, tem um erro aqui. Beleza. Vou voltar lá. Você pode criar tensores também de vários tipos, né? Você pode criar tensores de pontos flutuantes, tensores de inteiros longos, né? Pode tentar poder criar usando the type, que daí você faz no NumPy. Então você pode criar esses vetores à vontade, né? Por que a gente precisa de um tipo diferente do NumPy para poder mover para a GPU, né? Então essa aqui é a grande questão. No nosso caso aqui não pode mover para a GPU, porque eu não tenho uma GPU que funcione para o Torch, né? Aqui é a mesma coisa. Você também pode fazer aquelas mesmas operações de slice and dice, né? Usando funções similares às funções do NumPy, né? Ou usando a notação também de, de Python comum, ok? E pode usar a indexação não contígua também com tranquilidade, tá? Selecionando, né, o, os índices que você quiser, tá? Então você tem lá pode concatenar também, né? Aqui, .cat, né? Então você tem lá várias operações com tensores, né? Mas as mais importantes, na verdade, para a gente vão ser a criação, obviamente, né? E as operações de soma, subtração, né? E multiplicação de vetores, que é essa aqui, MM, né? Que a gente tem que vai usar bastante também, ok? Se você usar a multiplicação, ele multiplica o item pelo item, e a multiplicação real de matrizes é essa aí. Tá? Uma coisa importante é o seguinte: se você quiser que seu tensor seja atualizado, né, num processo de propagação para trás, você tem que botar um gradiente nele. Tá? Então, você vai ter que fazer algo desse tipo aqui. Requires grad igual a true. Tá? Então, significa que esse tensor aqui vai passar a guardar informações de gradiente. Tá? E a gente vai mostrar como isso funciona, tá? Mas aqui tem o um exemplo que a gente pode olhar, né? Eu criei um tensor com gradiente, aí ele pergunta, né, se o gradiente está vazio. O gradiente está vazio porque ele nunca voltou para trás. Aí eu crio uma equação, né? Eu faço isso acontecer, essa equação, o gradiente, no caso, continua vazio. Aí eu faço mais uma equação, né? E aí eu faço um backward, né? Quando eu faço o backward, aí vai calcular o gradiente do x, ok? E aqui eu posso fazer isso para a gente aqui, né? Não consigo ver o tamanho, mas aqui as coisas estão instaladas, esse que é o problema. View, main site, né? Construído, não, file. Caramba. Cadê o... Não, tem que configurar aqui, ó, tá em algum lugar, eu não sei, console.
consigo achar o tamanho. Não consigo achar o tamanho. O Pedro falou alguma coisa para mim. Obrigado, Pedro. Control Mouse View. Vamos lá. Right click. Não, aqui eu consigo fazer, Pedro. Ó. Eu não consigo fazer aqui. Bom, a gente pode fazer do lado de cá. Vou fazer um programinha Python aqui então, ó, bem grandão, aí todo mundo pode ver. Né? Então eu vou falar, ó, x igual a torch.ones 2 por 2 import torch, import física, a gente também precisa. Né? Aí eu faço aqui w igual a 5 vezes x mais x ao quadrado. Eu posso pedir y igual a log x min. Em vez de fazer, vamos fazer rand. Minha função. Okay? E aí eu quero calcular isso. Bom, já calculou, né? Aí eu quero saber. Opa, tem que botar aqui. Requires grad igual a true. Okay? Então a gente pode rodar isso aqui. Né? Eu posso perguntar quanto é y. Na verdade aqui devia ser w.min. Vou rodar de novo. Quanto é print y. É a média, né? E aí agora, veja só que ele tem outra propriedade, tá? Porque ele é um tensor que tem lá, ele é um valor só, porque eu peguei a média, né? E tem essa propriedade grade fn. Com essa propriedade grade fn, significa que eu posso fazer o backward dele. Mas antes de fazer o backward dele, eu vou mostrar esse programinha que vem no TorchVis, que é o MakeDots, né? Que permite eu analisar o gráfico. O TorchVis. Vamos lá. Agora sim, eu posso ver o grafo, né, computacional. Né? Ah, olha só. Então o que eu tenho? Foi feita uma média, foi feito um add backward, um add, foi feita uma multiplicação e uma potência. Todos isso aqui são funções, né, que quando eu botei aqui o torch funcionando, o torch consegue relembrar qual é essa função, tem a metodologia de guardar a memória, né, porque eu mandei que alguma coisa tivesse gradiente, e ele consegue, então, cada uma dessas funçõezinhas aqui, ele sabe derivar automaticamente. Então, ele vai saber calcular o gradiente, né? A gente vai ver mais um pouquinho sobre isso, basicamente usando a regra da cadeia. Tá? Ok, então se agora eu faço, né, y.backward, agora eu calculei o gradiente. Agora eu posso perguntar quem é x, né, e x ponto
grade lá que ele vai trabalhar. Tá? Deixou de ser non. Vai ter uma estrutura lá de gradiente que eu vou mandar imprimir. Deixa eu mandar imprimir aqui. Print x.grade. Ok. Olha lá, agora eu tenho meu gradiente aqui, ó. O x, né? Tem todos os pontos aqui. Então essa que é a ideia, né, que vai funcionar mais tarde, quando a gente vê o PyTorch funcionando, é que a gente vai criar uma estrutura, né? Essa estrutura, em alguns lugares, ela vai ter os gradientes dela. Quando você mandar ela executar, né, ela vai andar para frente. E quando você fizer backwards, ele vai calcular os gradientes dela, né, para depois otimizar. Tá? Então esse aí é o principal comportamento. Né? Se você quiser usar o CUDA, né, você tem que enviar cada tensor para o CUDA. Tá? Então basicamente você tem que obter um device. Né? Então aqui está como se obtém um device. Né? Geralmente, se você tem uma placa gráfica em casa, o device vai se chamar CUDA 0. Né? Então você vai fazer um torch.device. Torch.device funciona a partir de aspas, né? Ele vai escolher o CUDA 0. E aí você vai mandar o seu tensor para o device. Né? Você tem que mandar, todos os seus tensores têm que estar no mesmo device. Tá? Ou então estão todos no CUDA, ou estão todos na CPU. Senão isso não vai funcionar. Né? Importante notar o seguinte: é um assignment. Tá? Quer dizer, não, se você der x.to CPU device, ele vai continuar na GPU. No caso aqui, porque ele está na GPU. Tá? Você tem que dar um valor à variável x de novo aqui, ou a outra variável, se você quiser, para poder trabalhar. Ok? E isso aqui é o que custa mais. Né? Então, esse movimento é um movimento caro. O movimento de mandar dados da CPU para a GPU. Okay? Então, né, como é que a gente começa? Bom, sempre vai ser uma coisa multicamadas, e essa coisa multicamadas vai ter representações. É interessante, no livro ele fala, tem a representação one-hot, né, onde você vai ter um vetor de palavras, né, e a cada palavra você diz qual a posição que está no vetor. Então, uma representação on-hot vai ter uma matriz para cada sentença, ou um vetor para cada palavra, um vetor longo. Você tem a representação collapse one-hot, que é basicamente a booleana. Aqui tem uma receitinha de bolo para fazer ela com sklearn e seaborn. Seaborn é para mostrar isso aí, né? Então, cada sentença aí está classificada, né, com se a palavra aparece. Né? Você tem o TF e DF também, que vocês conhecem, né? E que cada sentença vai ter um número para cada palavra. Né? Na verdade, essas coisas não são tão utilizadas nos nossos modelos atuais por causa dos embeddings. Né? Então vamos lá, vamos voltar ao nosso modelo de trabalho e ver como nós vamos fazer funcionar. Tá? Olha, obviamente, o mais importante de tudo que a gente vai ter ali na nossa maneira de pensar, né, por que a gente está usando o PyTorch, é porque a gente precisa de um classificador. Né? Alguém que treine esse modelo aqui. Tá? Então, para treinar um classificador, a gente tem uma classe que traz vários classificadores pré-prontos, vários tipos de classificadores ou tipos de... Na verdade, traz muita coisa, mas ela também traz layers dos classificadores, tá? Inclusive outras classes que herdam de classes daí. Então tem uma classe importante que é NN Module, que é basicamente qualquer coisa, né?
que o Hugging Face, por exemplo, tem uma classe BERT que vai herdar lá de nn.module. Né? E a gente vai precisar declarar duas funções nessa classe. A função de inicialização, tá? Que ela basicamente ela declara como membros estáticos, membros de instância da classe, né? Partes importantes, camadas inteiras, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. E a função forward, que vai ser chamada, tá? Onde a gente declara o fluxo de dados entre as camadas. Tá? Então, as camadas vão ser variáveis de instância, né? Vai estar lá a estrutura, que vai ser um objeto de uma classe, que daqui a pouco vocês vão ver, né? E você passa o parâmetro simplesmente com assignments, né? Por variáveis de um lado para o outro, ok? Só tem que garantir que os tamanhos desses tensores que são resposta dessas coisas batem. Né? Então, vamos ver um exemplo se a gente quiser fazer um perceptron simples. Tá? E aí é o grande lance dessa aula, é entender esse exemplo. Tá? Eu tenho aqui um perceptron simples, é o quê? É o x vezes w, né? Mais um b de um bias, né? Passa por uma função de ativação, sai o y. Tá? Então, x vezes o peso mais um bias, né? Y igual a provavelmente um sigma aqui, né? De B mais XW. Ah, beleza. Então, vamos em frente lá. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu tenho que herdar de NN. Tem que importar NN. Né? E vou definir a minha classe, que vai se chamar Perceptron, a partir aqui da classe mais geral, que é alguma coisa, que é a NN Module. Tá? E aí eu defino a minha duas funções obrigatórias. A init, né, que é o criador, onde primeiro eu chamo a função superior, né? Isso aqui é só uma maneira simples, não precisar, podia ser super entre parênteses, né? E eu crio uma variável self.fc1, né? Que é um layer 1, né? E digo, olha, isso aqui eu vou importar lá um modelo linear da NN. Então existe lá na NN um modelo de layer, de camada linear, e é isso que ele está importando. Né? Com uma dimensão de importância 1, com uma dimensão de entrada grande, provavelmente, e uma dimensão de saída 1, porque é um perceptron. Né? Então é um negócio que faz assim. No momento, né, eu estou só dizendo, né, que essa camada está no meu modelo. Tá? Então esse cara aqui vai ficar guardando a minha camada. Eu não sei de nada. Agora, quando eu defino forward, né, que é uma função obrigatória, eu defino como a minha rede vai ser executada. Né? E aqui a minha rede vai ser executada rapidamente, ó, como? Vou usar a função sigmoid na saída daquela função, né, até salvar só como duas dimensões. No squeeze aqui você comprime dimensões, né? Podia vir aí alguma coisa com mais dimensões, eu quero só uma dimensão. Né? Então, esse torch.nn, que é uma das classes mais importantes, mas é a classe que faz as coisas acontecerem, né? E que você tem que herdar dela, ele vai fornecer containers, vai fornecer camadas e funções de distância ou perda. Né? Então a gente pode até dar uma olhadinha nele. Se a gente vai aqui para os docs,
né? A gente chega aqui, torte NN. Aí ele tem, ó, se eu pegar aqui, ó, nos, nos lineares, ele vai ter identidade, né? Então não interessa o argumento, vai ter linear, né? Da forma XA mais T mais B, e bilinear, né? Y igual a x1t a x2 mais b. Se a gente falar em outros layers, ó, tem um layer aqui que faz dropout, né? Tem, tem layers que servem como transformadores, né? Tem layer que já vem lá com a RNN, né? Então você vai só pegar lá e vai configurar. Vamos pegar aqui um Rede Neural Network, né? Ah, você vai dizer o tamanho da entrada, o tamanho da saída, o tamanho de letras, não linearidade, você vai checar, bias, o viés, se vai usar o viés de peso ou não, né? Se vai usar bets para fazer aprendizado, se vai ter dropout layer e se vai ter bidirecional, né? Ainda tem mais saídas input H0 e começa a ter saídas. Ah, se o cara começa a sair mais ou menos, pô, já deu errado, né? Ok. Então, voltando aqui, né, a gente vê que tem uma quantidade muito grande de coisas que a gente pode usar. Isso é uma vantagem, né? Ainda tem muitas outras, né? Você bota na rede, você acha bastante coisas. Aquele gráfico, por exemplo, foi uma coisa que eu achei, né? Ah, preciso fazer esse gráfico, mostrar como é que é a derivada. E achei ele lá, desculpe. É, então, isso aqui é o nosso. Desculpe, isso aqui é a nossa definição de um perceptron. Tá? Como que complica isso? Se você quiser mais camadas, você tem que definir todas as camadas aqui, né? Mas você não está ligando elas, você pode botar elas em qualquer ordem. Porque aqui você vai botar elas em ordem. A gente vai ver isso daqui a pouco. Além disso, tem duas classes que você usa para controlar como você alimenta a sua rede, né? Então, essas classes, na verdade, é o data loader, que vai pegar então, você vai criar uma especialização de data loader, que vai pegar uma especialização de dataset. O data loader ele tem como função só dar bets de treinamento de um certo tamanho, né? E o dataset é o que controla o seu dataset e vai te dar, você vai ter que implementar aqui um getItem, tá? No dataset. E você tem que escolher entre os disponíveis uma função de perda, um otimizador e talvez um scheduler, né? E aí, né, você tem um lucro de aprendizado normal, que é pega a entrada, João viu Maria passeando com a sua bolsa rosa, né? Você vai tokenizar, aí vai ficar com João, viu Maria, vai vetorizar de alguma forma, né? Por exemplo, no meu projeto a gente está usando o BERT, né? Tá aí o Pedro e o Lincoln também, para me corrigir a qualquer momento se eu falar uma besteira. Então, a maneira de tokenizar no BERT é transformar a palavra em um número, né? E a entrada é uma frase, é um vetor. Tá? Aí, depois que você botou a entrada lá, você dá o passo forward, né? Chega no final, você vai ter o resultado, você calcula a perda desse resultado, ou seja, a diferença para o resultado que você queria, né? Você tem que fazer isso para todos os seus clientes, o que é muito ruim, né? Não, é o que você tem que fazer, né? É... Você tem que fazer isso para, desculpe, dar o passo forward, calcula a perda, né? Para todas as suas saídas, sim. Calcula os gradientes de volta e atualiza os parâmetros. Como tudo isso é feito com sensor, né? Se você calcular a perda aqui com vários saídas, né? Os gradientes vão ter também para cada uma das saídas. Então, Professor, fala. só Eu uma vou mostrar um curiosidade aqui. exemplo, tá? Não, tudo bem, é que o senhor falou que a entrada do BERT é ordinal, né? É uma palavra recebendo um índice de zero até Isso. o número máximo de.
palavras menos um, né? Isso, na verdade é como se fosse um one hot, né? Você está dizendo a posição do one hot, né? Mas É, é isso que eu ia perguntar, porque para a rede, normalmente, a codificação ordinal gera um problema, né? Porque no aprendizado, você acaba supondo que existe uma ordem entre as palavras que não é real, e aí normalmente o por quê? back. Não, não funciona, nunca li sobre isso. Entendi. Desculpa interromper até, mas você supõe uma ordem. Isso, é porque quando você calcula o backwards, quando você tem uma codificação ordinal, o 5 ele vem depois do 4. Então, se você tem que subtrair alguma coisa, você vai caminhar para a palavra 4 ao invés de que não Não, necessariamente você não está corrigindo as palavras, você está corrigindo os pesos. os pesos. Isso. Só Eu que na ainda correção do. ainda entendo o seu raciocínio, tá? Mas eu vou falar uma coisa para você que é o seguinte: primeira coisa que você faz no BERT é pegar, lembra disso, pegar a sua palavra, tá? Eu tô perguntando, Que é assim, um, professor, que é um eu realmente número não conheço o BERT. e misturar com. A gente não falou do BERT aqui, não? Não, falou sim, mas Não, tudo eu bem, não ok. conheço, eu não sou especialista Não, como tá bom, vocês, que eu quis dizer, não, eu né? também não sou, tá? Mas lembra assim, a primeira coisa que a gente vai no BERT é misturar a sua palavra com um índice de posição, tá? Que é uma função seno mais uma função cosseno em cima da posição. Então, a primeira coisa que a gente faz já bagunça isso, ok? Tudo bem, tudo bem. Então, isso aí já bagunçou, porque a palavra não vai ser a palavra mesmo, vai ser a palavra misturada lá com essas posições. Eu estou entendendo o seu raciocínio, eu estou vendo como é que isso é quebrado na rede, tá? O que eu posso dizer é o seguinte: como a rede tem no mínimo 12 camadas, é uma função altamente não linear, tá? Então essa coisa se perde, tá? Você está pensando o seguinte: se eu tenho uma função linear, se eu tenho uma função suave, ok? Antilinear suave, então o 4 e o 5, se eu acho uma coisa que é 5, vai ficar sendo uma coisa que é 4, tá bom? Agora imagina que em vez de ter uma função suave, você tem uma função cheia de spikes, tá? Porque tem tanto processamento até chegar no final lá do BERT e para dar o resultado que eu quero, que consegue separar bem essas coisas. Pode ser que funcione assim. Eu entendo o seu raciocínio, estou tentando contra-argumentar só porque o BERT funciona, tá? Eu não tenho, Não, eu tudo bem, não, professor. eu não tenho essa referência assim, por que que o número se perde? Era só curiosidade mesmo, tudo bem, se para a arquitetura do BERT isso não é relevante, Não, eu não sei, eu tô tentando raciocinar, né? Como é que o isso se OneHot, perde? o OneHot, assim, deve ter uma coisa muito ruim para processamento que você explode o número de dimensões, né? Cada palavra vai virar uma dimensão diferente, então vai ter um número muito grande e talvez seja realmente não vale a pena você ganhar alguma coisa no treinamento em troca de ter esse volume tão grande de pesos, né? Não sei, tô aqui Como tentando especular com o senhor você. também. Veja só, você pode pensar o seguinte também, ó. Se você fizer um one hot, tá? Você, na verdade, você vai ter vários pesos, né? Deixa eu ver se eu consigo botar um branco aqui. Peraí. Não, ficou black, é branco e white. Ó, se você fizer um one hot, você vai ter um vetor, tá? Entrando, ok? Com vários pesos que são 1 e 0, ou mesmo TF-DF da palavra, mas vamos fazer aqui 1 e 0, ok? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. E aí isso aqui vai se passar por um monte de pesos, tá? Para chegar em outro vetor, ok? Que pode ser uma dimensão maior ou pode ser uma dimensão menor, tá? Mas você vai ter uma camada de conexão aqui, vamos supor, fosse totalmente conectada, tá? E na verdade é um bando de zero, ok? Então é só essa aqui que é um, né? Isso não é equivalente a pegar a soma que é fixa
desses vetores todos que trazem para cá, desses pesos todos que trazem para cá? Aqui vamos olhar que seja um vetor, mas que para cada célula acontece uma coisa, né? Então, essa casinha vai vir para cá com W fixo. Então, ele vai aprender. Eu não sei se faz muita diferença, não. Então, eu vejo duas coisas. Um que talvez não faça muita diferença, porque o peso vai tentar ser fixo e vai ser como se desse um número, mas esse número seria a posteriori, não seria a priori. A gente está dando hoje a priori, ok? E o segundo raciocínio isso aí da ordem perde a importância por causa da quantidade enorme de camadas, né? Inclusive, eu estava lendo um paper agora bem interessante, que é sobre o BERT, então eu devia botar lá no partido do BERT, né? Que o cara fala, olha, as primeiras camadas do BERT têm a ver com as palavras, tá? As camadas seguintes do BERT têm mais a ver com as propriedades sintáticas. E teve até gente que conseguiu extrair árvore sintática a partir daqui. E as camadas finais do BERT têm a ver com a tarefa que você está dando fine tuning nele. A tarefa que você está treinando. Tá? Então aqui, na verdade, talvez você esteja só acertando, né, a representação das palavras para fazerem sentido no contexto de embedding, né? Para a conta fechar, né? Para lá na frente a conta fechar que o rei é sempre rei e que o rei é parecido com rainha. Que é uma coisa que você vai ter no embedding simples, rapidamente. Entendeu meu raciocínio? Entendeu meu caminho aí? Eu estou buscando aí maneiras de pensar isso aí que você falou. Que eu concordo a princípio, quer dizer, eu sei que não é verdade, porque o BERT funciona, né? E eu concordo a princípio que essa dúvida pode surgir, e eu acho que que esse efeito é destruído pelo enorme número de camadas, né? E a quantidade de parâmetros que essa coisa vai passar. Tá? Por outro lado, eu posso dizer para você, poxa, dizer que você está na posição 250 não é a mesma coisa dizer que você está no 250, porque o seu argumento para usar o OneHot também é um argumento, eu podia usar o mesmo argumento e dizer, mas e a casinha do lado, não é amiga também? Não é amiguinha também? Não, entendeu? Não vai ter uma localidade no vetor OneHot? Tudo bem então, professor. Não precisa tudo bem, não precisa ter vergonha não, estou achando a pergunta boa. Entendeu? Assim, eu tinha lido em algum lugar, agora eu não vou lembrar mais aonde, que quando você distribui em dimensões diferentes, você evita um pouco desse efeito, porque entre dimensões distintas não tem ordenação, mas Sim. dentro de uma mesma teria, né? Mas realmente, o senhor tem razão, o modelo tem vários parâmetros, vai ver que ele não é nem um pouco sensível a isso e tudo bem. Então né? Não sei. A única coisa importante que você tem que saber é o seguinte: um conjunto lá de redes desse tipo, tá? Primeira coisa que ele faz é transformar em inteiros. E essa transformação tem que ser a mesma. Então você tem que ter um cuidado de, se está usando uma rede pré-treinada, pegar os mesmos inteiros para cada palavra. Tá? Botar isso na cabeça assim. Opa, se essa rede foi pré-treinada e aqui é inteira, eu tenho que pegar os mesmos inteiros. Então a rede vem normalmente com o mapa palavra inteiro. É o que você vai ter no BERT. Né? No BERT você recebe um vocabulário. Certo, Pedro? É o Pedro e o que estava testando mais, eu acho. Opa, professor. Não consegui entender muito bem, foi mal. Estou falando, você está trabalhando em várias redes desse tipo, né? Acredito que, inclusive, isso vem antes do BERT, porque isso deve vir a partir dos transformers. Se você usa um inteiro, você tem que garantir que você, quando vai usar uma coisa pré-treinada, você tem um mapeamento original que foi usado para treinar as palavras com inteiro. E no modelo vem um arquivo separado lá, dizendo A é 290. Sim.
né? Então isso aí você tem que trabalhar, né? Então é só lembrar disso. Então aqui está um loop de treinamento desse Perceptron, tá? É feito pro PyTorch, tá? Então é o seguinte, você vai ter várias épocas, né? Em cada época você vai treinar a coleção inteira, né? E você vai treinar num filhote, vamos dizer assim, né? De um algoritmo que chama Stochastic Gradient Descent, né? Porque no Gradient Descent você passa por todos os exemplos, calcula os gradientes. Tá? Isso custa muito caro para uma rede cara, né? Então, em vez disso, você tem a opção que é fazer de um em um. Passa um exemplo, calcula o gradiente. Passa um exemplo, calcula o gradiente. Isso é ineficiente. Então, no Stochastic Gradient Descent, você pega um batch aleatório de um tamanho X, né? E aí o tamanho depende um pouco, se você está usando a GPU, do que cabe na GPU, né? Se você está usando a CPU, aí não faz muita diferença, né? Vai ser lento mesmo, né? E aí você pega, a gente está usando 20, 32, que é o que cabe nas GPUs de quem tem computador em casa. Você pega aquele batch, passa por todos os exemplos, calcula o erro, né? E aí você calcula o gradiente e calcula a seleção. Então o que ele vai fazer aqui, né, é pegar, né, para todos os batches que cabem, né, na nossa coleção de dados, ele vai pegar o dado x e y aí, pegar o batch, tá? Vai zerar os gradientes, ok? Você tem que zerar na mão os gradientes, né? Vai calcular a saída, né? Aplica o Perceptron, o x, e manda aplicar uma sigmoide nele, né? Pega a saída, ypred, e compara com a entrada, que é o nosso y-target, com uma fórmula específica de perda. Tem várias fórmulas de perda para você escolher, né? Sendo que algumas são mais adequadas para alguns problemas, né? Por exemplo, se você tem vários rótulos, você deve usar entropia cruzada e semelhantes, né? E aí você calculou a perda, que é simplesmente a saída lá, né? E aí você vai fazer o cálculo dos gradientes e vai fazer a otimização. Então você também tem que escolher um otimizador, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. Então o que você tem são as duas ferramentas principais, né? São a criação dessa classe, tá? E a execução desse loop. Todo o resto, e vai ter bastante coisa a mais, geralmente, nos programas que você pega, são tratamento dos dados para ficar tudo bonitinho para esse loop, né? E basicamente isso. E depois você tem classes de verificar, mesmo faz um loop desse para validação, né? Onde você não faz esses passos aqui, né? Então você pega uma coleção de validação, não faz esses passos, só pega opera e calcula a perda, ok? Então vamos olhar aqui um exemplo. Eu acho que o exemplo que a gente vai olhar é o que está no... Acho que esse aqui. Vamos lá, vamos ver aqui. Opa, não. Esse aqui. Vamos olhar alguns exemplos aqui, aliás. Tá? Então esse aqui a gente já viu aqui que era só do tensor. Esse aqui é um código interno dele. Esse aqui é o Ortvec. Esse aqui é um exemplo que eu quero mostrar, pequenininho, tá? Onde ele vai fazer o quê? Olha lá. Ele vai pegar o torch, obviamente, né? Vai pegar o matplotlib para fazer um desenho que vai aparecer aqui. E ele vai criar uma classe de aprendizado. Então ela vai ser filha da classe mais simples possível, que é o torch.tnn module, né? E ele vai falar, olha só, vai rodar o super, né? Na minha classe eu vou ter 2 layers lineares, tá?
Um layer que vai ter entrada, dimensão de entrada e saída H, como se fosse escondida, né? E o segundo layer que vai ter escondido de saída entrada. Tá? Bom, ele disse que tinha isso aqui, né? Isso aqui, por propriedades da classe módulo, né? Ele vai transformar em coisas onde ele guarda os gradientes aqui dentro desses modelos, né? Já estão as coisas vêm definidas assim, né? E aqui ele vai definir como isso acontece. Então, olha só, eu vou pegar no forward, eu vou pegar a entrada, vou processar a entrada com a meu self-linear 1, né? E vou aplicar aqui a função pump. Né? Daqui a pouco a gente pode ver qual é. Né? E a saída? Eu vou pegar essa saída aqui, ok? Vou passar pela linear 2 e vou ter minha saída, a predição. Né? Poxa, aí o que ele vai fazer? Ó? Ele quantos exemplos ele tem? Tá? D é dimensão de entrada, então cada exemplo vai ter 1000 dimensões. H é o tamanho da rede do meio e a saída é 1. Tá? Então o que ele faz aqui é gerar os dados de entrada e os dados de saída aleatórios. Ok? Ele cria um modelo para poder rodar a partir daquela rede, que isso aqui é de definição da classe. Ele tem que criar uma instância, ele cria a instância de um modelo com aqueles mesmos parâmetros mais lá, né? Ele escolhe uma função de perda, o erro mínimo quadrado. Ele escolhe um otimizador, Stochastic Gradient Descent, tá? Passa para o otimizador os parâmetros, né? Ok? Que vêm do modelo. Isso aqui, veja, essa função você ganhou de graça. Buscar os parâmetros aqui que vão ser otimizados, você ganhou de graça do PyTorch e passa para esse otimizador aqui, que é o SGD, você tem que passar uma learning rate, né, o famoso ETA, né, que é 1 vezes 10 a menos 4. Né? Ok. E aí a gente entra no meu loop. Ó. O loop executa o modelo para vai fazer isso aqui 1000 vezes, né? Vai executar o modelo, calcular a perda, não vai fazer nem batch, esse aí vai fazer para todo mundo logo. Calcula a perda, né? Vou botar a perda aqui na minha tabelinha, vai fazer o gráfico. Zera os meus gradientes, que ele podia ter feito antes. Calcula para trás, né? Faz as derivadas inversas todas e calcula os gradientes. E aplica o otimizador. Tá? Então, se eu rodar isso aqui, né, ele vai rodar lá e vai dizer como a taxa muda esse gráfico aqui. Ok. Então, esse é um exemplo bem simples e a gente vai passar para um exemplo mais complicado. Tá? Aqui é o seguinte, aqui é um exemplo mais complicado e o que ele vai tentar aqui, o que ele vai fazer aqui, eu não sei porque está amarelo, tem um motivo que fica amarelo que eu não sei qual é. É que eu fiz uma busca que está ligada aí em algum lugar. Tá? Isso aqui são os módulos do PyTorch, os módulos do notebook. Ele está marcando os módulos do notebook, as casinhas do notebook. Né? Então aqui é um exemplo do livro, tá? Eu não vou falar aqui de todas as coisas que ele traz, né? Mas ele vai plugar funções, vai pegar lá o dataset data loader e ele vai pegar, vou pegar isso aqui, vou tirar o notebook aqui e ver se roda. Tá rodando lá. Legal. Com erro, mas tá rodando. Beleza. Então, o que ele vai fazer aqui? Primeiro, ele vai mostrar no livro um padrão de trabalho. Então, esse padrão de trabalho inclui criar uma classe que é vocabulário. Tá? Então, essa classe vocabulário vai fazer o seguinte: ela vai controlar as suas palavras, tá? E dar um índice para ela.
Quem estava falando era o Thiago, né, Thiago? Veja só, mesmo usando um vetorizador, que vai transformar no modelo booleano, ele vai criar um índice para as palavras, tá? Para saber onde botar no vetor. Então, essa classe aqui basicamente vai fazer o seguinte: vai manter um dicionário, vai manter dois dicionários, né? Um dicionário que, dado o índice, você pega a palavra, e dada a palavra, você pega o índice. Tá? Então, esse é um padrão dele, que ele cria no livro. Você pode adicionar um token, e pode adicionar vários tokens no admin aqui, né? Você pode procurar um token, recebe o índice, né? Procurar um índice, recebe um token, né? Ele imprime o vocabulário e ele também permite serializar e salvar esse vocabulário, tá? E recuperar um vocabulário serializado, ok? Com um construtor, uma classe de método aqui. Tá? Ok, então a gente sabe que a gente tem um objeto vocabulário que vai guardar minhas palavras e permite eu traduzir palavras para número. Tá? Ele vai criar também, como padrão, um vetorizador. Nesse caso, tá, esse vetorizador, ele está criando o que ele chama de Collapse One Hit Vector, mas que na verdade é um modelo booleano da sentença. Tá? Então o que ele vai fazer é pegar todas as palavras da sentença, pegar o índice delas e preencher um no tamanho do vetor. Tá? Então ele devolve, one hot é um NP zeros, né, é um vetor só de zeros do tamanho do vocabulário. Ok? E ele vai lá, né, e preenche todas as casinhas que tem dos tokens com 1. Inclusive, se encontrar a mesma palavra várias vezes, ele escreve 1 de novo. Nem se preocupa com isso. Tá? Então, essa função aí, né, e permite também serializar, salvar, criar automaticamente, né, várias coisas desse tipo. Se vier de um data frame, ele ainda faz umas operações aí de colocar em ordem alfabética e coisas do gênero. Tá? Ok. O meu dataset, o que ele faz? É outro padrão dele. O dataset faz o seguinte: ele pega os dados, carrega os dados, tá? E ele separa os dados em 3 data frames: o treinamento, o validação e o teste. Tá? E bota esses data frames no dicionário. Então, quando você cria o review dataset, você já diz as proporções, tá? Que o review dataset é filho do dataset, né? E o que ele vai fazer aqui é o seguinte: esse dataset vai ter um estado. Aí você vai falar, ó, agora eu quero meu dataset, seta aí o estado de treino. E aí quando você, vou descer aqui rápido aqui, né? Quando você usar as funções len e getItem, ele vai pegar o tamanho certo, tá? Em alguns programas, de outros autores, eles simplesmente criam três filhotes de dataset. Eles pegam 3 classes, filhas de dataset, botam o treino numa, bota o validador, o de validação no outro e bota o de teste no outro. Mas esse aqui tem esse modelo que é interessantezinho, né? E ele tem uma função extra que é pegue o número de batches, tá? Que retorna o tamanho dele. Tá? Não sei se está certo não, hein? Bom, ok, vamos em frente. E aí, isso aqui não é a função dessa classe, é que você precisa de um data loader, que é o que manda os batches para você. Então ele fala, então ele tem uma função que gera um data loader para você, e o que essa função faz é já colocar os dados daquele batch todos no device que você quer. Tá? Então a gente poupa um passo. Precisa realmente disso? Talvez não. Né? Mas é interessante. Ó, quando você pega um batch, você já pega um batch que está no device que você está usando. Tá? Então, tem suas vantagens. Né? Você não precisa ficar fazendo essa operação. Tá? Ok. Então, vamos em frente. Aí você tem a criação da classe.
Tá? Essa classe dele é um perceptor simples para classificação. Um perceptor simples simplesmente vai perguntar se vai calcular lá a função, e se tiver apply sigmoid verdadeiro, ele vai aplicar o sigmoid na saída, senão nem isso, vai ficar só com o somatório dos produtos dos W pelos Bs, né? pelos X, né? E aí ele tem uma função interessante que ele gerencia, né? Aqui, inclusive, pode ser uma classe, né? Ele pega os vários parâmetros que você quer treinar, tá? E permite que você gerencie como você vai treinar. Então, o learning rate, né? E coisas assim. Em outros exemplos, e eu estava discutindo isso de manhã, aqui tem, ó, ele tem um tratamento de early stopping. Então, o que ele faz? Isso aqui é interessante. Ele vai treinando, vai guardando o melhor modelo, né? E tem e ele vai rodar tantos passos, né? Quer dizer, ele vai rodar tantas épocas versus tantos batches. Né? Então, na verdade, essa é a quantidade de passos. E aí ele vai olhando, e se ele começa a piorar por muito tempo, por muitos passos ele piora, ele para, ele acaba, interrompe e fica com o último melhor modelo guardado. Então, basicamente, é isso aqui que essa função faz. Né? Se está no zero, já salva logo o modelo. Né? Se o epoch índice é maior que 1, então ele calcula as perdas, né? Vê se está melhor que o último modelo, né? Se está melhor, ele vai salvar o modelo, né? Se está pior, ele vai somar, ele vai ficar gerenciando, né? E vai ver se passa para esse stop early. Né? E aqui para calcular a acurácia. Mais umas funções de ajuda para botar. Ele nos exemplos, geralmente as pessoas, os programadores de livro, coisa assim, né? Eles usam sempre uma semente aleatória para o resultado ser sempre o mesmo, né? E é isso. Né? Então aqui ele dá todos os parâmetros, tá? Mais os tratamentos dos file paths, tamanho não sei o que, se vai usar CUDA e tal, até que carrega os dados, bota os dados no programa de dataset, né? Pega os dados, pega os vectorizers lá para usar, pega o vetorizador usando aquela classe dele lá, pega o classificador usando a classe dele, né? E manda o classificador para o device. Por quê? Ora, o classificador é um bando de tensor, né, que tem que operar com os tensores da entrada, que vão estar no device, então ele tem que mandar o classificador para o device. Né? Aí ele pega as funções que ele quer, da coleção de funções que tem lá no PyTorch, tá? Pega o estado daquela coisa lá que pegou o estado, quer dizer, pega os parâmetros, não sei lá o que, essas coisas assim, né? Cria essas barrinhas de criação, isso aqui a gente pode pular, são barrinhas que vão dizer aqui, ó, em que pé tá, né? Isso aqui funciona bem no notebook, aqui não funciona bem. E aí vai lá, tentar, ó, try, fazer o nosso mesma coisa de antes. No epoch index, no range da época, né? Treina o nosso estado, tal, e aí prepara, eu quero o dataset de treinamento, gera o meu batch, isso aqui é um gerador, né? Um negócio, uma função que acaba com yields, ou seja, ela dá o primeiro, quando você pede, depois ela dá a segunda parte, né? E aí, ó, for batch index, batch enumerate, batch generator, enumerou o negócio aqui. O que ele vai fazer? Todos os passos, né? Zerar os gradientes, classificar o meu batch, né? Calcular o erro, a perda, né? Calcular a perda corrente, né? Calcular os gradientes, otimizar para pegar o gradiente certo, né? Computar a acurácia para todo mundo, usando aquelas funções, e dar um update na barrinha. Aí vamos seguir um pouquinho aqui, vamos pular umas besteiras, né? Aqui ele não está usando até o negócio nesse exemplo é mais simples, então ele não usa o parada antes.
Depois que ele faz isso, ele faz a validação. Então ele pega o dataset, ó, pega o pedaço lá que é validação, né, gera os batches, roda o mesmo loop, só que agora o mesmo loop não tem cálculo não tem o backward nem a otimização, né? Só calcula a perda e calcula a acurácia. Né? E basicamente é isso. Né? Depois faz isso no teste. Mesma coisa, né? Para ver se o algoritmo funciona sem generaliza bem. Né? Aqui são besteiras, aqui ok. Então, esse é o exemplo, né? E aqui é uma explicaçãozinha das classes, né? Lembrando, de qualquer maneira, ele mapeia a classe no número aqui como padrão, mesmo que ele vai usar o one-hot, que é o booleano lá, né? O one-hot colapsado, né? Cria uma maneira de criar os vetores. Essa é a classe importante, né? Do dataset. Não, essa é a que pega o dataset, que permite pegar um item para o que gera batch poder pegar quantos você quiser. Então, para o data loader poder trabalhar. E a Review Classifier é o nosso módulo de apresentação, tá? E outras funções. Né? Só lembrando a vocês, né, mostrando que tipos de função que tem. Então ele usa a maioria das funções dele são funções de primeira ordem, que são derivadas do gradiente estocástico, tá? Que eu já falei um pouquinho, né? Que ele calcula não em cima de todo o aprendizado, num pedaço deles, né? E aí você tem uma família grande, né? A família que tem taxa de aprendizado por parâmetro, né? A da grade, a da delta, RMS próprio, que gerou o Adam, que gerou vários outros Adams, né? Então, e aí tem, se não me engano, só tem um de segunda ordem, baseado em hessianos, que são matrizes de segundas derivadas dos gradientes. Nem me lembro mais o que é isso, né? E ele tem esse LBFGS. Tá? Na rede eu encontrei mais um, né, que é um que chama LAMB, né, que é um algoritmo novo de outro autor, que seria mais rápido, bem mais rápido para redes profundas. Né? Um pouquinho da diferenciação automática, né? É baseado num algoritmo que chama Reverse Mode Autodiff, né? E que precisa ter, né, essas sequências de atribuições de operações básicas. Então, ele precisa ter aquele mapa. Tá? Então, ele vai criar sozinho aquele grafo, né? Isso é muito bom para a gente. Tá? E, basicamente, ele trabalha com a regra da cadeia. Tá? O PyTorch, isso é dinâmico. Né? Isso esse grafo nunca é materializado, o cálculo é eager, né? Não me lembro a tradução, mas é imediato. Né? Não tem um algoritmo comum que usa tape, tá? Ele registra o resultado intermediários no meio desse grafo, né? E o algoritmo é feito em C++. Tem uma característica especial que permite misturar grafos independentes quando você quer, porque você não tem esse tape aí. Na verdade, como vocês viram, né, toda execução do momento de aprendizado, ela é dinâmica, né? Ao contrário do TensorFlow, no TensorFlow, eu acho que a gente teve um exemplo em algum momento aí no curso, você escreve o seu grafo da sua rede estaticamente. Tá? E aqui não, aqui você tem aquela função que é dinâmica. Então, você pode até mexer, pode ter um if lá dentro, pode ter várias coisas muito doidas lá dentro e que deve funcionar. Sei lá como é que um if vai não sei se um if vai derivar, né, automaticamente, mas você pode fazer as coisas lá de várias formas. E aí, né, esse grafo aqui, se você for pegando das equações, né, que você pode ver usando o make dot do GraphViz, né, você pode descobrir o tamanho da sua rede, ver como as coisas estão, para entender o modelo um pouco mais. Ele apresenta várias funções de estimação também, sigmoide, tangente hiperbólico, ReLU, né? Tem uma ReLU que evita alguns problemas que ela sobe um pouquinho no início, né? Não dá essa zeradona aqui, né? Que é PreLU, né?
e essa Softmax Activation, né, que é boa para você fechar a rede e ter uma distribuição probabilística. Né? Tem várias funções de perda também. É, que é erro mínimo quadrático, né? Cross-entropia, que é melhor para multiclasse, né? Cross-entropia binária, que a gente usou nesse exemplo, né? E várias coisas assim. Então, tem uma visão aí do PyTorch. Né? Deixa eu mostrar ainda, então. Eu devo ter um exemplo aqui usando. Esse aqui eu não quero. Esse aqui já foi. Um minutinho, gente. Desculpa, tocou o telefone aqui. Acho que alguém atendeu lá. É que eu tenho um exemplo aqui com o Word2Vec, que é muito legal porque é... Ah, tá aqui, ó. Esse aqui é um exemplo com o Word2Vec, né? E eu quero mostrar só a rede. Né? Ele importa direto, ó. Ah, não, esse modelo é velho. Esse modelo não vale mais. Mas o interessante aqui, que ele importa direto um Scriptgram Model, né? E roda ele direto, né? E você pode fazer isso, tem um modelo que é o Word2Vec. Né? Deixa eu botar aqui, né? No PyTorch. Onde é que eu estou? Na documentação, né? Opa. Você vai ler torchnn, né? Você vai ter todos os seus layers aqui. Tá? Mas você vai ter também... cadê o negócio aqui? Não, não, eu quero os módulos, eu quero um módulo. Tem o busca aqui, tem. Então, a classe nn.módulo, só vai ter ela aqui. Vou botar aqui, então, torchnn. Tá aqui os containers, ó. Então você tem aqui o módulo sequencial, o módulo list. Então aqui são as coisas que você pode usar. E esses filhotes de módulo, né, são várias redes que você pode ter. Tá? E aí tem um outro site, que é o Hugging Faces. Onde você tem várias redes pré-implementadas. Tá? Então, isso aí é bem legal. Você já seta todos os parâmetros da rede, né? E você pode usar OpenAI, né? Tudo isso é open source também. Então, a gente está trabalhando com esse conceito aqui, né?
e pegando sempre as soluções que pode daqui já preparadas. Tá? Se você for pegar uma rede dessa, deixa eu ver aqui é o Word2Vec, peraí. Nem tem. Vou pegar a própria BERT. BERT, né? Aí você vai ter aqui BERT Tokenizer, que é útil, BERT Tokenizer Fast, BERT Specific Outputs, não, BERT Model, né? Se a gente for ver o código do BERT Model, tá? É um código em PyTorch, né? Ó, o BERT Model, ele herda aqui, né? E ele tem o forward, né? Olha, o forward, ele cancela certas coisas, mas na verdade ele tem um fluxo. Embed output recebe isso aqui, encode output recebe self-encoder, sequence input impeça aqui, então, né? Então ele tem o código aqui dentro de como funciona. Tá? Então você tem até a visão, se você quer mudar, você pode mudar aqui, é bem legal. Ok, eu sei que mostrar código é complicado, né? Mas eu acho que mostrar que essa coisa aqui existe, né? E essa opinião que pode ser mais fácil, certamente é mais fácil que o TensorFlow de fazer funcionar, tá? E em comparação com o Keras é mais lento, né? Então você tem um meio termo aí e ele é fortemente dinâmico, né? Então você consegue trocar as coisas mais fáceis, tá? É isso, por hoje é isso. Estamos chegando ao fim do curso aí, né? 16. A próxima aula, então a gente vai se encontrar quarta-feira. Fico preocupado com o trabalho de vocês, né? Porque ninguém teve nenhuma dúvida do trabalho, o que sempre me deixa pensando, né, que vocês não o estão fazendo. Professor, sobre o trabalho, eu queria, se eu tivesse alguns minutos e pudesse bater um papo sobre o trabalho agora no final, surgiu Uhum. algumas dúvidas aí no grupo. Deixa eu desligar a gravação aqui.